Olá a todos, boa tarde. Bem-vindos a este retomar dos trabalhos do nosso seminário, do nosso webinar. Pedir desculpa por este ligeiro atraso. Há sempre alguns constrangimentos tecnológicos que nos limitam algumas situações, mas tudo resolvido e tudo preparado para darmos início a esta mesa redonda número 4, na qual vamos olhar para o peregrino de uma perspectiva institucional. Começo por dar as boas-vindas e agradecer aos nossos convidados, o Dr. Carlos Passo e o Dr. Pedro Bruxado. Obrigado por partilharem connosco a vossa experiência e o vosso conhecimento. Agradecer à Comissão Científica, à Comissão Organizadora, por todo o trabalho e todo este conjunto de conteúdos e de conhecimento que estamos a partilhar. Agradecer às colegas que estão no backstage a preparar e organizar todas estas conversas também. E só 2 ou 3 reflexões sobre este tema e sobre o que vamos apresentar agora, que é, temos 2 casos com 2 cidades, uma de passagem, Vila do Conde, e uma outra, que é a cidade terminal destes caminhos que cada um destes peregrinos percorre. Vamos tentar ter aqui 2 perspectivas sobre como essas cidades são influenciadas e elas próprias acolhem, recebem, se preparam para acolherem da melhor forma cada um destes peregrinos. Passo a apresentar então o nosso primeiro orador, que será o Dr. Carlos Passo. É um prémio Carvalho Calero de Investigação em 2009, é doutor em Ciências da Cultura pela Universidade do Minho, mestre em Literatura ou Teoria da Literatura e Literatura Portuguesa pela Universidade do Minho também, desenvolve estudos em Filologia Galega e Filologia Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela, e atualmente é professor na área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos do Departamento de Estudos Românicos da Universidade do Minho, onde dirige também o mestrado em Espanhol, Língua Segunda e Língua Estrangeira. A sua comunicação intitula-se então Os Caminhos de Santiago, Turismo e Comunidade, contributos a partir do caso de Santiago de Compostela. Passo então a palavra ao Dr. Carlos Passo e, mais uma vez, agradeço a sua presença e o seu contributo. Muito bem, boa tarde, obrigado. Posso compartilhar, não é? Sim. Bom, acho que está a ver, não é? Então, como dizia, muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer às organizadoras a amabilidade de ter-me convidado a este seminário webinar internacional. É um prazer estar aqui e sobretudo, pela orientação e pela temática selecionada, que en función do que pudemos ver ontem à tarde e hoxe de mañá, eu de forma intermitente, creo que é un asunto que debe ser realmente discutido e este pareceme que é un foro moito adecuado para partillar ideas, partillar pesquisas, partillar eventuais solucións para os problemas que se detectan e se configuran neste asunto que é pois bastante diverso e por veces equívoco, como son os camiños de Santiago, que se poden perspectivar desde varios puntos de vista, non é? Efectivamente, a miña comunicación, a miña intervención, os camiños de Santiago, turismo e comunidade, contributos a partir do caso de Santiago de Compostela, quer dizer, o que vou aquí a expor son unha serie de ideas fruto dun proxecto de pesquisa en curso, do cual falarei brevemente, e tratarei sobre as questões que temos analizado acerca do caso da cidade terminal, como foi dito agora, non é? A meta dos camiños de Santiago, que é a propia cidade de Santiago de Compostela, e falarei brevemente sobre o auxe contemporáneo dos camiños de Santiago, de alguna forma, identificar
os discursos ou as ideas que están presentes ou estiveron presentes nese resurximento, podemos dicer, dos camiños de Santiago, con foco na cidade de Santiago, e depois algúns impactos que nós temos detectado na cidade de Santiago para unha eventual discusión no momento posterior. Como dicía, estou vinculado a un proxecto que podemos chamar, que nós chamamos normalmente por proxecto Camiño, que na verdade está configurado por dois proxectos de pesquisa, un discurso de imaxes e prácticas culturais aos camiños de Compostela como meta dos camiños de Santiago, e o actual en curso é narrativas e usos e consumos de visitantes como aliados ou ameazas para o benestar da comunidade local, o caso de Santiago de Compostela. Como se pode ver, o obxecto de estudo geral é, en certo sentido, similar nestes quase 10 anos de pesquisa, mas há, digamos, unha viraxe para as comunidades locais. É dicir, interésanos, sobre todo, coñecer os impactos, neste caso, dos camiños ou das políticas culturais de Santiago de Compostela, o factor visitante na comunidade local de Santiago de Compostela. Por iso, os obxectivos xerais, ou algúns deles, son analizar e contrastar os consumos e prácticas con o imaginario dos visitantes, é dicir, as narrativas, as ideas e as prácticas reais dos visitantes, entre eles os peregrinos, na cidade de Santiago, contrastar tamén con os usos, prácticas e imaginarios da comunidade local e coñecer, por exemplo, tamén as ideas dos visitantes en relación con produtos, pode ser da gastronomía, vivencias e ideas da propia comunidade, ou o coñecimento previo ou posterior que teñen da comunidade. Para alcanzar estes obxectivos, foi construído un corpus que podemos descrever sucintamente da seguinte forma. Un corpus, digamos, de natureza documental asociado a un catalogador no que están incorporados libros, páxinas web, audiovisuais e, evidentemente, bibliografía secundaria. E depois un outro corpus que nos chamamos vivo, que está constituído por inquéritos a visitantes, son 1972 inquéritos feitos a galegos, a portugueses, brasileiros, 374 cada un destes grupos e 820 a españois. Por que galegos, portugueses, brasileiros e españois? Porque na altura, cando se iniciou o proxecto, os que máis visitaban Santiago eran os galegos, a seguir os españois, a seguir do ámbito europeo eran os portugueses e do ámbito non europeo eran os brasileiros. Tamén cuestionamos os comerciantes con 410 inquéritos da comunidade local, aos propios santiagueses, non só a Santiago, sino tamén algunha localidade asociada a Santiago, e tamén fixemos entrevistas cualitativas, 271, e algúns grupos de conversa, 6, e algún outro traballo, algunha derivada depois tamén en Brasil. Este é o conxunto do corpus sobre o cual depois eu mostrarei algún dos resultados ou hipóteses, ideas con as que estamos a traballar. Quería tamén destacar que este proxecto de alguma forma está condicionado por tamén unha das lóxicas deste grupo de investigación, digamos no ámbito da Rede Galabra, que é o compromiso social investigador, é dicir, estamos particularmente interesados en que a nosa pesquisa teña algunha relevancia para a comunidade envolvente, non é? E por iso entendemos que debe factores como o servizo público universitario, a transferencia pensando na planificación cultural, o traballo conxunto con sectores afectados, envolvidos, é un elemento moito importante. Non é? Para nós, entón, por tanto, a comunicación, a divulgación, a transferencia para a sociedade, compartillar resultados con a comunidade é moito importante. Neste sentido, por exemplo, no ámbito do proxecto, levamos a cabo unha exposición con algúns dos resultados do noso proxecto en Santiago. Aquí aparece unha imaxe na Alameda de Santiago, para quen coñece Santiago poderá ser máis ou menos perceptível o espazo. Organizamos unha exposición con, como dicía, con os resultados de forma de dar a coñecer a nosa pesquisa á comunidade. E, ademais, tamén organizamos unha serie de encontros, reunións con diferentes grupos
da comunidade local de Santiago, como poden ser os grupos políticos, asociacións viciñais ou asociacións profesionais para dar a coñecer a nosa pesquisa e tamén discutir os resultados, as hipóteses, etc. Esta é, digamos, unha das liñas fortes da nosa pesquisa, ou así pretendemos traballar, ou así temos traballado. Relativamente ao segundo elemento que colocaba no inicio, o auxe contemporáneo dos camiños de Santiago, entendemos que debe ser ecuacionado ou comprendido nunha conxuntura moito concreta, como é, por un lado, unha conxuntura determinada, por un lado, pola construción europea, e estamos nos situando na década dos 80, principios da década 90, por tamén un factor moito importante que na Galiza é o da construción da administración autonómica. É importante lembrar neste sentido que a Galiza pasa a ser comunidade autónoma ou rexión autónoma dentro do Estado español en 1981. Isto gera unha serie de necesidades de tipo administrativo, político, mas tamén simbólico e cultural. E, por outro lado, tamén há un elemento, un factor importante que é a emerxencia das cidades, na súa dimensión cultural, na súa dimensión simbólica, no noso contexto, e tamén, de alguna forma, articulada con esta idea de cultura como motor ou factor de desenvolvimento, a dimensión económica que poden ter a cultura no desenvolvemento das cidades. Aquí há un elemento tamén que probablemente esteja moito presente, que é o turismo tamén, o turismo de cidades, que comeza a emerxir en fins do século pasado e se desenvolve sobre todo nas primeiras décadas do presente século. Os elementos principais que están por trás dese auxe contemporáneo dos camiños de Santiago son, creo que, bastante coñecidos. Probablemente a data principal aquí, ou unha das datas principais, sexa de 1993. Os dados que temos apontan nese sentido, é dicir, o evento cultural que se organiza por parte das entidades políticas da Galiza, neste caso a Xunta da Galiza, e que ten uns obxectivos moito claros e moito explícitos no seu momento, como eran reafirmar a identidade da Galiza a través dun elemento esencial da súa historia e personalidade, aquí unha dimensión cultural e simbólica, vincular a Galiza e o Camiño de Santiago con a idea de Europa, tamén unha idea forte, e promocionar a Galiza de forma global en cada ano santo compostelano. Isto xa ten unha dimensión de tipo turístico. Digamos que serían os momentos principais que dan corpo ou informan ou contribúen para ese auxe contemporáneo dos camiños de Santiago de Compostela. Non sei se se lembran do mascote dos camiños do Xacobeo 93, que era este que se chamaba Pelegrín. Ora, tamén entendemos, e cito aquí o profesor Elías Torres, entendemos que a idea contemporánea actual dos camiños de Santiago e de Santiago está configurada a partir de tres grandes macronarrativas, tres grandes discursos que de alguna forma, do punto de vista internacional, crían unha idea do que é o camiño e do que é a propia cidade de Santiago. Por un lado, o grande axente, digamos, que promove estes discursos, estas macronarrativas, é a Igrexa Católica, e temos que situarnos na década dos 80, a principios dos 90, e lembremos as dúas visitas papais a Santiago de Compostela nesta altura. Lembremos tamén, como xa foi dito, neste encontro que estábamos nesta década dos 80 en plena Guerra Fría. E aquí, relativamente a Igrexa Católica, temos presente este discurso de o camiño como un elemento forte na vertebración, na construción europea. Por outro lado, o cristianismo como un valor forte para a identidade e para a cohesión europea. Lembramos probablemente todos as polémicas que houve a cando do desenvolvimento dunha Constitución para a Unión Europea, se ela debería mencionar a súa dimensión religiosa, católica ou non. E, por outro lado, a idea do camiño tamén, nesa lógica da Igrexa Católica, como meta e proceso de conversión e superación católicas. Este será unha das grandes macronarrativas que vai configurar a idea do camiño e Santiago. Por outro lado, há outras organizacións, como, por exemplo, a UNESCO, a propia Unión Europea, que tamén
produce unha serie de discursos importantes como é a questón da religión, o cristianismo, o belicismo. Aquí tamén, nun sentido bastante polémico, probablemente face a outras opcións religiosas. A idea de idade media, unha idea forte para a construción de Europa tamén, e a idea do patrimonio. Santiago tamén é construída como unha cidade de patrimonio a partir da década dos anos 80. E por outro lado, ainda que por veces posa resultar curioso, porque no ámbito da academia poucas veces é citado, no ámbito, por exemplo, dos estudos das letras, aparece aquí a figura ou a obra de Paulo Coelho, o impacto é un impacto importante, porque sobre todo promove determinadas ideas sobre o que significa o camiño, o quais son as expectativas dos peregrinos cando realizan o camiño. E aquí promovense ideas que teñen a ver con a procura, a transformación individual, a concepción mística religiosa, e destaco esta cuestión mística da vida e do camiño, ou a procura da felicidade. En todo caso, aquí é importante ver que a idea do individualismo, o camiño é feito como unha viaxe individual, unha idea forte que entendemos que vinga e funciona hoxe no entendimento a nivel internacional de que é o camiño. Así, entendemos que as liñas de forza acerca, sobre todo, da cidade de Santiago, mas tamén en xeral do camiño, teñen a ver coa religión, coa espiritualidade, esta dimensión é moito forte, tamén coa dimensión de patrimonio e de cultura, como podemos ver aquí neste encontro, a dimensión europeia, dicir, o camiño como un elemento estruturante da idea de Europa, e tamén outro factor moi importante que é o do turismo, o camiño como un elemento para dinamizar o turismo ou o turismo cultural polos espazos no que pasa. E há, en certo sentido, podemos entender que há unha certa unanimidade entre os axentes envolvidos na dinamización dos camiños de Santiago ao respecto destas 4 liñas de forza. Já pasando aos resultados ou hipóteses da nosa pesquisa, aponto aquí algúns impactos que os camiños e as consecuencias derivadas dos camiños teñen na cidade de Santiago. Estes impactos poden ser estruturados desta forma, simples, impactos económicos, socioculturais, ambientais e, digo eu, tamén impactos de tipo simbólico. E vou aquí referir algúns para, eventualmente, o posterior debate. Pero o primeiro que nos poderíamos interrogar é se o camiño, tal e como foi perspectivado, organizado, planificado, o resurximento dos camiños, tal como foi planificado alá pelos inicios da década de 90, concretamente en 1991, é un fenómeno de suceso ou non. Probablemente, se ollamos a este gráfico, o número de afluencia de persoas peregrinas a Compostela entre 1970 e 1915, probablemente a resposta é moito clara. Estamos perante un fenómeno de planificación cultural, turística, etc., de enorme suceso. É dicir, se contamos o número de visitantes á cidade de Santiago, aquí só están recollidos os peregrinos, vemos que estamos perante un fenómeno que realmente probablemente ultrapasou as expectativas iniciais. E o gráfico acaba en 2015. Se se estendese máis, veríamos que a liña continuaría a subir de forma pronunciada. Neste sentido, o camiño teve realmente un suceso importante. Tamén en función da visibilidade que Santiago alcanzou a nivel internacional, non só europeo, sino tamén a nivel internacional. Lembremos antes, por exemplo, o suceso que os camiños de Santiago tiveron en Brasil. O mesmo acontece, en certo sentido, en Portugal. O crecimento dos camiños de Santiago en Portugal é notorio. Probablemente un dos que máis ten crecido nos últimos anos é o camiño portugués da costa. É dicir, o crecimento é tamén moito significativo. Se ven que non, de forma xeral,
é percorrido por peregrinos portugueses. E tamén un camiño parece ser moito atraente para peregrinos estranxeiros, e aquí probablemente o factor do Aeroporto Internacional Sacarneiro é un factor tamén definitivo, moito determinante, ¿no? Con capacidade de promover a visibilidade deste camiño e a accesibilidade a este camiño. En xeral, podemos dizer que é un fenómeno de moito suceso, polo menos na súa dimensón turística, na súa dimensón de redescoberta dun determinado patrimonio, ou na súa dimensón simbólica de dar a coñecer ou dar visibilidade a lugares, espazos ou concretamente a cidade de Santiago de Compostela. Ten, evidentemente, importantes impactos económicos, non é? Na cidade de Santiago, sobre todo no que ten a ver con a industria do turismo, non? E con noutras cidades polas que percorre o camiño. Ora, tamén há problemas ou podemos problematizar algúns destes impactos, non é? É dicir, o camiño promove unha forma de percorrer as rotas a unha serie de ideas, esas narrativas que antes invocaba, que promoven unha serie de ideas, por exemplo, pelas quais os peregrinos pretenden ou entenden normal facer o camiño gastando pouco diñeiro, por exemplo, ¿no? E hospedándose en albergues, ¿no? Ou isto implica, por exemplo, unha carga moito importante para a cidade tamén, non é? É dicir, como mostra aquí o titular do xornal probablemente máis lido da Galicia, que é La Voz de Galicia. E na primeira conferencia, ou non, na exposición que foi apresentada onte, reparei nesta fotografía, non era a mesma, mas a mensaxe era a mesma, non? Es el camino lo que cambia nuestra vida, no la meta. Nuestras vidas, no la meta. A narrativa, o discurso que está por aquí, por trás desta frase é moito interesante, non? Porque de alguma forma opaca ou oculta a cidade. Neste caso, Santiago de Compostela. É dicir, o importante é o camiño, mas non tanto a meta, o objetivo, a cidade terminal, como foi dito no inicio, non é? A meta. Isto, de alguma forma, está presente en produtos culturais ou produtos como poden ser os diarios de viaxe. Pego aquí nun traballo de pesquisa da miña colega Irene Pichel, que fez un análise utilizando a técnica de análise de similitudes de Iramutec en 14 diarios de viaxe. E podemos ver que os resultados mostran a centralidade do conceito da palabra camino. Os diarios de viaxe, neste caso, eran todos en español. E reparen como Santiago aparece no lado dereito, iso está vinculado a Catedral, Compostela e Apóstolo. É dicir, aparece nunha posición bastante secundaria. O elemento central é o camiño e peregrino tamén, poderíamos decir que ten algunha centralidade. Vemos aquí discursos que reflecten esta idea de que o importante é o camiño e non tanto a meta. Iso, en principio, sería problemático do punto de vista da cidade de Santiago de Compostela. Podemos tamén ter en consideración outro tipo de impactos económicos ou socioculturais, por exemplo, atendendo a dados como os que aquí se mostran acerca da populación que residente, habitualmente residente na parte antiga da cidade. E o que podemos observar é que a parte antiga da cidade, ante o ano 2013, ten diminuído de forma considerable. É dicir, a cidade, sobre todo a parte antiga, está sendo ou ten sido moito impactada por este fenómeno turístico-cultural que son os camiños de Santiago. Aquí mostro unha fotografía da Praza de Abastos do Mercado de Santiago dos anos 70, na que podemos apreciar persoas probablemente residentes ou que moraban aos arredores de Santiago de Compostela que frecuentan de forma normal e cotidiana un espazo céntrico da cidade. E, por outro lado, mostro unha imaxe da Rúa do Vilar, na cual, por exemplo, temos dados que nos indican que entre os anos 2011 e 2014 mudou significativamente. Se no ano 2011 había 15 loxas de souvenirs, no ano 2014 había 17 loxas de souvenirs. Se no ano
no ano 2011 había diferentes loxas de comercio, digamos, tradicional ou viradas máis para a comunidade local, 16 dicía, no ano 2014 só había 11. Entre estas está a que sería a librería máis antiga da Galiza, que estaba nesta rúa en Santiago e desapareceu no ano 2014. É dicir, vemos como a cidade, sobre todo na súa parte antiga, vai mudando. Non? Os impactos son de tipo económico, mas tamén sociocultural. Tamén, por outro lado, máis centrado disculpen, máis centrado na perspectiva do peregrino ou visitante, preguntamos aos visitantes como nos ven, como ven a cidade de Santiago de Compostela. E o que chama a atención é esa fortaleza do discurso vinculado á dimensão xacobea, digamos, de Santiago. Non é? O elemento máis visível da cidade é a catedral. En segundo lugar, a idea de camiño, peregrinación ou a cidade, o tipo de tamaño de cidade. Probablemente non, con certeza, isto é moito diferente do que pensan os propios galegos acerca da súa cidade, non? Acerca de Santiago. Para os galegos, Santiago é sobre todo capital, símbolo ou referente da Galiza, capital ou cidade cultural ou cidade universitaria. Estas outras dimensões da cidade están completamente ou en larga medida ocultadas ou desaparecen das perspectivas, dos imaginarios das persoas que visitan a cidade. Há aquí probablemente un problema de quais son os sinais que a propia cidade dá ao exterior acerca da súa realidade ou deberá problematizar como debe mostrarse a cidade para ser mellor coñecida. Non é? Há tamén outros elementos que teñen a ver con a resignificación de espazos, ideas da propia cidade. Por exemplo, aquí mostro nunha imaxe outra vez da Rúa do Vilar, unha rúa moito céntrica da cidade de Santiago, na que aparecen varios templarios circulando ou persoas vestidas de templarios circulando pela rúa. Podemos analizar isto como unha resignificación, porque na verdade a cidade de Santiago de Compostela non esteve históricamente vinculada á orde do Temple. Esta idea do Temple que podemos asociar, ou dos templarios que podemos asociar a esta dimensão mística, misteriosa e medievalizante, de alguna forma pode-se corresponder con determinados discursos, ¿sí? Carlos? Sí. Estamos já a ultrapassar o tempo. Ok, un minuto e acabo. Mas... Ok, obrigado. Posso contar com um minuto? Sim, claro. Obrigado, Pedro. 2 minutos, não é rigoroso, mas é só para dar essa informação. Estou acabando. Obrigado. Okay, obrigado. Dicía, entón, esta lógica dos templarios, alleia, en principio, a historia patrimonial, etc., da cidade, que está tamén presente nos souvenirs que se poden comprar en loxas de Santiago, temos iso registrado, de alguna forma pode estar vinculado a certos discursos que emanan, sobre todo, non só de autores como Paulo Coelho. Non? Reparen, por exemplo, nos preguntamos aos visitantes se tiñan lido algo sobre Santiago, vinculado a Santiago, o Camiño, non? E dos que tiñan lido algo, cerca do 70% fixeron algunha referencia a Paulo Coelho. Os discursos de Paulo Coelho, entendemos, son moito importantes. E vou acabar con esta cuestión, con esta última imaxe que me parece realmente tamén moito interesante. Non? Preguntamos aos visitantes quais son os espazos que frecuentaron ou pensaban frecuentar na cidade e preguntamos á comunidade local quais espazos eran máis significativos, máis queridos e que máis usaban. Non? Significativos, é dicir, emblemática, o que aparece aí, afectivos sería espazos máis queridos e utilitarios aqueles que usan, non é? Habitualmente. E vemos como há unha diferenza moito importante entre o que usan e no que están os visitantes, que sobre todo a parte da catedral e o entorno da catedral, e o que usan a comunidade local. Vemos, de alguna forma, por exemplo, reparen como na catedral
é unha zona moito pouco utilizada pelos locais, ou que aí aparece como entornos a volta da catedral, tamén moito pouco utilizada. Probablemente estamos aquí ante un fenómeno que é o da, de alguma forma, poderíamos dicir, privatización do espazo público por parte dunha determinada industria. Poderíamos formularlo así. Ou poderíamos formulalo como unha cesión por parte da comunidade local dos seus espazos propios, que antigamente tiñan moita vida local e moita sociabilidade, e unha cesión para outros usos, neste caso turísticos ou de visitantes, etc. Bom, deixo aquí esta nota. Unha última nota tamén gostaba de indicar, que ten a ver tamén cunha parte, unha dimensión moito descoñecida de Santiago, que son as súas zonas verdes, que son moito ou relativamente queridas pola comunidade local, parques e zonas verdes 14,9, e que son tamén moito usadas pola comunidade local, mas que son prácticamente descoñecidas para os visitantes. E non me estendo máis, moito obrigado pola vosa atención. Obrigado, Carlos, e parabéns pela comunicação, muito interessante. No final teremos certamente um conjunto de reflexões e de questões que foram aqui abordadas. Vamos deixar para o final. Neste momento vamos passar a palavra ao Dr. Pedro Bruchado, que é coordenador do Gabinete de Arqueologia Municipal na Câmara Municipal de Vila do Conde e que nessa qualidade vem trazer-nos o caso da cidade e a forma como os caminhos de Santiago são olhados, percebidos e abordados na cidade de Vila do Conde. Pedro, a palavra é tua agora. Boa tarde a todos. Gostaria por começar por agradecer à Comissão Organizadora pelo convite que me foi formulado e para tentar não me perder muito em considerações e não esgotar o tempo que está disponível, iria começar então por compartilhar o PowerPoint que trouxe. E eu iria dividir esta apresentação tentando fazer uma caracterização da situação atual dos caminhos de Santiago em Vila do Conde e depois tentar abordar alguns problemas que estão relacionados com a sua gestão do território, alguns dos problemas que são próprios da comunidade e outros que são comuns à grande maioria das pessoas e entidades que acabam por estar a fazer a gestão deste tipo de património. Vila do Conde tem dois traçados do Caminho de Santiago a cruzar o seu território. Este apresento-vos agora o traçado do Caminho Português Central, que é o que está mais consolidado e é o que tem uma tradição de ser peregrinado há mais tempo. E eu, quando falo em tem uma tradição mais antiga, depois vamos ver como esta questão dos conceitos, do que é mais antigo e o que não é mais antigo, pode gerar alguma confusão. Para além deste itinerário, Vila do Conde tem um outro, que é o Caminho Português da Costa, que acabou por ter uma reativação mais recente, mas que, como foi falado na comunicação anterior, está a ter um crescimento exponencial nos últimos anos. Vila do Conde tem optado, desde há alguns anos, esta parte, por tentar infraestruturar este caminho. Na verdade, os dois itinerários do Caminho Português no território de Vila do Conde, através da instalação de sinalética que acaba por ser comum aos dois itinerários. Para além dessa sinalética indicativa, foi espalhando ao longo de ambos os itinerários também sinalética informativa que pudesse de alguma forma auxiliar os peregrinos que andam pelo território de Vila do Conde e que lhes permite antever um pouco o que é que os espera à frente deles, dando informações que poderão ser relevantes para o seu trajeto, nomeadamente o tipo de trajeto que estão a fazer, se há alternativas seguras a alguns troços perigosos desse caminho. Eu chamo, por exemplo, a atenção pela questão do Caminho Português Central em Vila do Conde ter pelo menos duas áreas extremamente perigosas e que são percorridas pelos peregrinos. E neste trabalho que o município tem feito ao longo do tempo, tentamos arranjar alternativas que sejam seguras. O trajeto continua assinalado, no entanto, nós advertimos que há uma alternativa segura para quem faz esses trajetos.
mas podemos também dar algumas informações adicionais neste tipo de suportes, como sendo contactos de entidades que os possam ajudar, polícia, bombeiros, farmácias, alojamentos, etc. Portanto, tentamos criar aqui alguns suportes que criem algumas condições para reafirmar a segurança do peregrino nestes trajetos. Para além desta sinalética informativa, e uma vez que o fenómeno dos caminhos de Santiago tem explodido nos últimos anos, não este ano, mas por razões que toda a gente conhece, a Vila do Conde chegam peregrinos por diversos meios. A maioria sai do Porto e faz o trajeto partindo do Porto, ou de Lisboa, já há também referências a quem começa o caminho mais para sul, mas também há muitos que aproveitam o aeroporto de Sá Carneiro, apanham um metro e depois tentam encontrar em Vila do Conde o primeiro ponto de partida. E por essa razão, muitos deles acabam por chegar às estações de metro e, invariavelmente, até este ano, sentiam-se perdidos porque não tinham qualquer tipo de suporte que os ajudasse a orientar no seu trajeto. Dentro da sinalética indicativa e informativa, eu apresento aqui alguns pormenores relativamente à sinalética que implementamos. Ela não respeita, nos dias que correm, a legislação que está em vigor e que é mais recente do que a aplicação desta sinalética no terreno. No entanto, eu, sendo um crítico dessa mesma legislação, veremos também mais à frente porquê, acho que a sinalética que acabou por ser desenvolvida no âmbito de um processo em que o Vila do Conde não está sozinho, acabou por estar junto com outros 10, mais 9 municípios, e desenvolveu esta sinalética para o caminho português da costa e, no caso de Vila do Conde, nós depois optamos por replicá-la aqui em Vila do Conde. E acaba por ser uma sinalética que acaba por condensar num suporte só vários elementos que nós julgamos que são críticos para quem faz o caminho, nomeadamente para poder identificar desvios, poder, em primeiro lugar, obviamente, identificar com clareza o caminho, mas depois poder identificar eventuais desvios, poder identificar a localização de albergues ou poder chamar a atenção para troços que são, de alguma forma, perigosos. Também no âmbito de um processo e de uma candidatura feito para o caminho português da costa, foi desenvolvido uma sinalética para o caminho quando ele está inserido em ambientes de centro histórico. E Vila do Conde, no caso do caminho português da costa, ele cruza o centro histórico de Vila do Conde e a legislação portuguesa para as áreas classificadas obriga a que nós façamos a certificação destes suportes para os centros históricos. Portanto, nós não podemos, por si só, fazer a aplicação de um suporte que nos apeteça, ele terá que ser, neste caso, validado pela Direção-Geral de Cultura do Norte. Recentemente também começamos a desenvolver alguns projetos que vão mais no sentido de dar apoio ao peregrino também é uma exigência que está na legislação atual, que é criar pontos de apoio. O que vocês veem aqui é uma experiência que a Vila do Conde, juntamente com uma empresa que desenvolveu este protótipo, estão a desenvolver e que foi instalado numa área, no caso está próximo da Ponte Onzameiro, no caminho português central, e que tenta criar um ponto de água e um ponto de descanso para todos os que fazem o caminho. Adicionalmente, e já fora do âmbito daquilo que o município tem promovido, este esforço que Vila do Conde tem feito acabou por resultar também num reforço de sinalética por parte das infraestruturas de Portugal, que em determinadas áreas do caminho, que cruzam precisamente com estradas nacionais, acabou por desenvolver e aplicar esta sinalética. Eu não tenho, neste momento, noção se isto é um exemplar único em território nacional ou se as infraestruturas de Portugal estão a difundir e a disseminar este tipo de sinaléticas para outros locais. Eu, sinceramente, não conheço em mais lado nenhum, mas aqui ele está presente e acompanha a sinalética
e é uma cinética já não voltada para o peregrino, mas voltada para as pessoas que estão, os automobilistas, não é? E que os alertam para a presença e para o facto de estarem num caminho que é partilhado por peregrinos. Em Vila do Conde, o município também desenvolveu um esforço no sentido de acolher os peregrinos de uma forma o mais aprazível possível e, nesse sentido, acabou por criar o Albergue de Santa Clara, que fica no centro de Vila do Conde, e que faz o acolhimento dos peregrinos. Em território de Vila do Conde, para além deste, este albergue, devo dizer que dá apoio ao Caminho Português da Costa, e no Caminho Português da Costa existem mais 2 albergues de iniciativa de juntas de freguesia, da Junta de Freguesia de Lavruge e da Junta de Freguesia de Vilachã, que acabam por fazer um trabalho complementar a este albergue que é gerido pelo município. No Caminho Português Central existe um outro albergue, que está sediado no Mosteiro de Vairão, que, não sendo gerido pelo município e sendo gerido por uma associação, acaba por estar inserido num edifício que é pertença do próprio município. Passando esta breve apresentação do que é que o município tem feito nos últimos tempos em prol do caminho, em termos de identificação dos itinerários, em colocar elementos que possam ser úteis ao peregrino, cabe-me agora chamar a atenção para alguns problemas que nós fomos enfrentando à medida que fomos trabalhando este processo. E aquilo que nós notamos é que em Portugal este trabalho, obviamente, salvo raríssimas exceções, iniciou-se de uma forma muito tardia e muitas vezes por uma vontade que nada tem a ver com a defesa de um valor patrimonial e histórico, mas antes por a necessidade de fazerem determinado tipo de aproveitamentos paralelos a esta realidade. Eu não estou a dizer que esses aproveitamentos são ilícitos. O que estou a querer levantar a questão é que, quando esses aproveitamentos acabam por ter um cunho excessivamente turístico ou comercial ou inclusivamente político, podem-se criar desequilíbrios na forma como esta gestão é feita. Porque acabamos por esbarrar rapidamente com um outro problema, que é, como começamos tarde, fugiu-nos ao controle a forma de promover o caminho. E, desde cedo, o caminho, ao nível nacional e ao nível internacional, não esteve nas mãos do Estado Central nem do Estado Local, mas passou para as mãos, muitas vezes, de entidades externas ao nosso território. É aquilo que eu acabo por designar como perda de soberania. E como perda de soberania, refiro-me concretamente à incapacidade de nós gerirmos este processo e, como criamos um vazio, alguém tomou conta desse espaço e criando guias que acabaram por definir e por traçar aquilo que é o caminho de Santiago em Portugal. E isto não é uma realidade de Vila do Conde, é uma realidade que, se não é comum a toda a gente, brevemente se-lo-á. Estes guias, muitos deles, ignoram os itinerários históricos, promovem alterações pontuais a esses mesmos caminhos ou promovem a criação de caminhos completamente novos, que nada têm a ver com uma matriz histórica do nosso território. E isto cria um grande problema, é que quando se faz a marcação de um caminho e quando nós acabamos por fazer essa marcação, quando não temos o controle desse mesmo território, vão aparecer caminhos alternativos nesse mesmo território e vão surgir pressões para que nós marquemos esses novos caminhos. O que vai criar, inevitavelmente, uma confusão dentro do próprio território, porque de repente temos todos os caminhos que vão de norte para sul assinalados com setas amarelas ou com postes a indicar o caminho de Santiago. Essas pressões acabamos por ter em mãos pressões locais constantes para alterar estes mesmos itinerários, e essa pressão é tanto maior quando não existe um critério que norteie a decisão de porque é que assinalamos um determinado caminho e não estamos a assinalar outro.
E essas pressões acabam por ser muito diluídas por toda a cadeia de decisão, neste caso dentro do município. Desde logo temos os políticos que são assediados por os munícipes que acham que o caminho deve passar à porta de sua casa, à porta do seu restaurante, à porta do seu alojamento. Os técnicos acabam por ter que gerir exatamente a mesma coisa e às vezes também têm que gerir os políticos que vêm fazer a pressão, que obviamente vem em cascata, né? que acaba por vir recair sobre nós. E depois acaba muitas das vezes por acontecer a situação em que há muitas pessoas que, ignorando os esforços que os políticos ou os técnicos possam fazer para criar um critério, decidem ignorar todos estes intervenientes e decidem eles mesmos implementar alterações no território e de repente temos setas amarelas a aparecer nesse mesmo território. Eu dou-vos um exemplo muito concreto. Aqui em Vila do Conde nós temos um caminho que está definido e que passa pelos centros da cidade e de repente alguém decidiu que o caminho de Santiago devia ir ao longo do aqueduto de Vila do Conde, que nunca teve caminho, a não ser muito recentemente, nunca teve um caminho que ladeasse o aqueduto. E agora o que nós temos é setas a seguir um aqueduto, com o problema de que muitas das vezes não há sequência nestes caminhos, ou estes caminhos não têm depois suporte no terreno de quem está a fazer a gestão. Quem cria um caminho alternativo, se esse caminho não é reconhecido pelas instituições que estão a gerir o território, depois esse caminho não vai ser mantido, não vai ter nenhum tipo de condições como aquelas que eu vos mostrei anteriormente, o que cria, obviamente, problemas a quem os faz. Depois, temos um outro problema, é que muitas das vezes o trabalho que é realizado e planeado por diversas instituições não têm critérios uniformes. Nós podemos estar todos sentados a uma mesa, estamos todos a falar sobre os caminhos de Santiago, aparentemente estamos todos a falar do mesmo, mas como a nossa visão e o nosso critério de definir o que é o caminho é diferente, estamos todos a falar da mesma coisa e estamos todos a falar de coisas totalmente diferentes. Há quem use um critério histórico, que procura, no caso português, traduzir a embarcação no território de uma matriz da rede viária medieval que foi usada pelos primeiros peregrinos, obviamente com adaptações àquilo que acontece atualmente, às realidades atuais, que em determinados casos não permite que tal aconteça, mas depois há quem use um critério turístico, em que, ignorando todo o resto, vamos centrar a nossa atenção exclusivamente no local onde só passam os peregrinos, ou o critério religioso, que é, vamos a centrar a nossa atenção no peregrino que faz a sua jornada essencialmente por motivos religiosos e não outros motivos que eventualmente os peregrinos possam ter, e etc, etc, etc. Podemos ter então vários critérios que acabam por tornar esta questão demasiado complexa sem que haja uma discussão séria sobre a mesma. Eu não vou falar sobre os outros critérios, porque o município de Vila do Conde optou por fazer a adoção de um critério histórico para definir quais são os itinerários que marca no seu território. Portanto, é sobre esse que eu vou centrar a minha atenção, mais do que nos outros critérios que falei anteriormente. Aquilo que também se nota é que, muitas das vezes, este critério histórico sofre algumas deturpações do seu conteúdo. Ou seja, mais uma vez, parece que estamos todos a falar do mesmo, mas estamos a falar de coisas muito diferentes. E muito disto é fomentado por uma questão de competição que existe entre os vários intervenientes no caminho, em vez de centrarmos a nossa atenção no fator de cooperação que deveria existir entre todos. Chamamos, por exemplo, a atenção, isto surgiu muito rapidamente, esta problemática, por causa do surgimento do caminho português da costa versus a existência do caminho português central. E muitas vezes discutia-se qual era o mais antigo e, mais uma vez, a deturpação dos critérios pode ser feita ao gosto de cada um. Eu posso dizer que o caminho português da costa é mais antigo, porque está lá
o dado histórico que comprova o culto a Santiago em todo o território português. Em 1862 existe uma sagração e uma capela junto ao caminho português da costa, e isso faz com que o caminho português da costa aparentemente seja o mais antigo. Mas obviamente que o caminho português central, e quem está no caminho português central, discute dizer que não, que esta realidade não deve ser vista desta forma, porque o caminho português central foi o que reativou em primeiro lugar. E quando estamos a dizer que o caminho é mais antigo, se depois não dissermos quais são os elementos que estamos a usar para caracterizar porque aqui é mais antigo ou não é mais antigo, acabamos por estar aqui a misturar subconceitos que dificultam a interpretação de tudo isto. Uma outra discussão muito em voga é qual o itinerário principal e qual é a sua variante. Uns vão dizer que um é mais importante porque tem mais peregrinos, o outro vai dizer que é mais importante porque tem uma taxa de crescimento maior, e nada disto na realidade acaba por ser importante se olharmos isto pelo fator de cooperação em vez de virmos pelo fator de competição. Quanto mais nós competirmos uns com os outros, pior serviço vamos prestar a quem realmente interessa que se preste um bom serviço, que é ao peregrino. Depois temos um outro... Carlos, Pedro, desculpa interromper-te. Temos que terminar, entretanto, quando... Sim, eu vou... Já estou aproximado. Obrigado. Depois há, obviamente, também um outro problema que tem a ver com a luta dos intervenientes que estão no caminho. Como tudo isto começou sem que houvesse uma entidade que nos ajudasse a harmonizar os conceitos e a harmonizar o nosso funcionamento, acabamos por ter as associações de peregrinos que olham para os municípios como usurpadores do seu trabalho, porque muitas vezes foram eles que estiveram na base desta reativação e agora veem os municípios a chegarem-se à frente e quase que a colher os louros do trabalho que eles fizeram no passado. Vemos municípios a competir uns com os outros, quase que querendo ser a placa giratória dos caminhos em território nacional, e vemos no futuro, ou veremos no futuro, esperemos que eu esteja errado, vamos ver uma certa competição entre os municípios e a entidade certificadora que, entretanto, surgiu fruto da nova legislação. Essa legislação, na minha perspectiva, privilegiou a ambiguidade para agradar a todos os intervenientes, reforçando algumas das dificuldades que já existiam. Ele definiu critérios, por exemplo, para a sinalética indicativa, mas deixou por definir quais são as sinaléticas informativas, os suportes da sinalética dos centros históricos, as sinaléticas para os desvios, a sinalética para os albergues, etc. Ou seja, criou uma base e simplificou demasiado esta questão da sinalética. Ou seja, eu sou obrigado a usar uma sinalética, mas depois posso fazer o modelo que eu quiser para todo o resto. Definiu um critério histórico como base da certificação, mas depois abriu a porta à alteração desses mesmos itinerários históricos, quando diz que existe a possibilidade do uso de traçados alternativos no itinerário de peregrinação quando for esse o caso, por razões devidamente justificadas de segurança, atratividade de paisagem, proximidade a pontos de interesse, equipamentos de apoio ou outros. Ou seja, basicamente, está-se a abrir aqui a porta para estarmos a certificar tudo e o seu oposto no mesmo pacote. Um outro grande problema que nós temos é que, neste momento, nós não sabemos quem é o peregrino atual. E como não sabemos quem é o peregrino atual, dificilmente podemos comunicar com ele. Ou dificilmente conseguimos comunicar com ele de forma eficiente. Não sabemos quem são os peregrinos, não sabemos as suas motivações, as suas expectativas, ou como selecionam sequer os itinerários. Há alguns esforços a serem feitos nesse sentido, mas eu continuo a achar que, para o território português, continuam a faltar trabalhos bastante densos que nos ajudem a centrar e a conhecer melhor este peregrino atual. E como súmula, acho que estes problemas que eu acabei de mencionar podem dar origem à criação de um produto turístico-cultural artificializado, onde o resultado do marketing pode vir a sobrepor-se ao bem patrimonial. A adulteração da nossa matriz histórica patrimonial
pode vir a ser alterada para agradar exclusivamente movimentos turísticos. E que nós estamos a ver nos dias atuais, o turismo pode rapidamente sofrer alterações abruptas e de repente temos a nossa matriz alterada para uma coisa que já não existe. Tentar harmonizar as divisões internas por via legislativa, evitando a definição de critérios inequívocos para definir o que é o Caminho de Santiago. Esta discussão deveria ter acontecido há muito tempo e em momento anterior à própria criação da legislação. E, por outro lado, o profundo desconhecimento de quem é o peregrino atual, havendo uma alta possibilidade de estarmos a comunicar de forma errada, no momento errado e para as pessoas erradas. Por outro lado, o caminho fica sujeito a alterações oportunísticas que impedem a sua consolidação. O facto de nós não termos estes conceitos bem definidos faz com que nós possamos ter que andar a demarcar e a remarcar os caminhos ao sabor destas alterações que são momentâneas. E depois, a incapacidade de fazer o diálogo e a interligação dos diferentes itinerários do Caminho de Santiago é, obviamente, um problema sério que tem que obrigar a todos os intervenientes que nós trabalham a focar a sua atenção não na competição entre caminhos, nem a competição entre instituições e obrigar a recentrar as nossas atenções na cooperação, porque só desta forma é que nós conseguiremos prestar um melhor serviço e criar um melhor produto e defendermos desta forma também melhor o património que é nosso. Obrigado a todos. Muito obrigado, Pedro. Nós estamos bastante pressionados de tempo. Não temos questões, a audiência não colocou questões. Eu teria bastantes questões, mas pelas duas perspectivas seria interessante perceber como é feito o trabalho, este trabalho de cooperação que o Pedro chama a atenção que ainda não existe na sua plenitude, como é feito o trabalho, como é feito o trabalho de rede entre lá está, Santiago de Compostela e todas estas cidades, todos estes caminhos ou ponto de chegada e os diferentes caminhos que vão acontecendo até lá. Vamos deixar isto para quem depois possa contactar-nos, contactar o Pedro e o Carlos, certamente eles lhes poderão tirar dúvidas. Mais uma vez agradecer-vos, dar-vos os parabéns pelas comunicações e pelo que nos trouxeram. É interessante perceber da parte do Carlos um período que começa nos anos 80, a importância institucional até dos grandes eventos que foram acontecendo e que foram sendo pontos de partida para que as políticas culturais de Santiago de Compostela, principalmente, e depois de todos os caminhos que vão lá ter, foram sendo desenvolvidas, o impacto do Chacobeo, não é? Que é o que todos conhecemos. Muito relevante e parece-me importante esta relação entre a universidade, os municípios ou as políticas públicas e a Igreja Católica, no caso do Carlos, no caso do Pedro, parece-me fundamental o que realçou aqui as associações dos peregrinos e como é que se relacionam todas estas entidades e a forma como podemos, a partir daqui, dar melhores condições e usufruir deste bem patrimonial que temos, que são os caminhos, os peregrinos e todo o turismo, todas as relações económicas que podem ser geradas à volta disso. Parece-me também que é óbvio que temos duas realidades completamente diferentes, a realidade da Galiza e a realidade do norte de Portugal. Continuamos, parece-me ainda um bocadinho, a deixar escapar as oportunidades que se abrem com este elemento patrimonial e que, apesar de haver esforços, continuamos ainda a não aproveitá-lo na sua plenitude. Temos mesmo que terminar. Eu agradeço-vos imenso a presença, obrigado a todos e obrigado mais uma vez à Comissão Científica, à Comissão Organizadora, às meninas, obrigado ao Pedro e obrigado ao Carlos. Até breve. Muito obrigado. Boa tarde.